seja bem-vindo a este canal A Cor do Dinheiro, comigo, Isabel Menezes Campos. Esta é a crónica semanal de quinta-feira. Queria começar por dizer que, por ora, estas crónicas comigo vão ser interrompidas. Eu terei que, por razões profissionais, abandonar temporariamente estas crónicas, mas serei substituída à quinta-feira. O meu comentário hoje é um comentário em jeito de explicação, porque as minhas crónicas ao longo deste tempo terminaram sempre com a ideia de que este é o socialismo e ainda vamos a tempo de o combater. E eu queria explicar o porquê. Porque o socialismo não funciona, na minha perspectiva. E tenho estudado alguma coisa sobre isto. E não funciona porquê? Basta ver em Portugal, os socialistas governam nos últimos 20 anos, com um curto intervalo no tempo do governo PSD-CDS, e isso tem-nos conduzido à cauda da Europa. Apesar de condições externas altamente favoráveis, de condições internas também favoráveis, estamos um dos países mais pobres da União Europeia. E, muito resumidamente, eu diria que combater o socialismo é importante porque o socialismo nos conduz a pobreza, impostos e corrupção. Claro que estamos muito melhor do que estávamos há 50 anos atrás, mas a verdade é que ainda há muitos pobres, muitas pessoas sem esperança, sem qualidade de vida, sem hipóteses de constituir família, de criar os seus filhos, sem possibilidade de ter ambição. E é nessa medida que eu não me conformo com um país assim. O socialismo, como sistema político, é uma derivação do marxismo, ou se quisermos, do socialismo científico. Um dos teóricos do socialismo, que é um alemão do século XIX, que se chamava Eduard Bernstein, dizia que, e este pensador foi importante para a abertura do pensamento político a certas questões, como os direitos laborais, os direitos sociais, os direitos civis, os direitos políticos para todos, o acesso a serviços públicos como saúde e educação. Mas Bernstein dizia que o socialismo deveria consistir num processo contínuo de reformas para regular e controlar o capitalismo, mas não acabar com ele, porque isso seria contrário ao desenvolvimento social. E, portanto, Bernstein reconhecia a importância dos princípios do liberalismo e do próprio capitalismo. Era um grande defensor da igualdade social, mas entendia que esta se deveria alcançar num quadro de democracia liberal. Depois deste autor, vieram outros importantes na teorização do socialismo, como Keynes, ou os defensores da terceira via, ou do New Deal, já no século XX. Mas o que quero aqui deixar claro é que, como sistema político, o socialismo pode ter partido de boas intenções, mas derivou num sistema que não funciona e redunda sempre em abusos. Primeiro, baseia as suas concepções na ideia de igualdade social e sempre na ideia de que deve haver uma redução do fosso entre ricos e pobres, mas aquilo a que conduz geralmente é ao igualitarismo, ao nivelamento por baixo, porque não se tem em conta que as pessoas são por natureza diferentes, têm aptidões diferentes, talentos diferentes, esforçam-se de maneiras diferentes. E a igualdade deve significar, isso sim, que todos os indivíduos devem ser tratados como iguais e todos gozar de idênticas oportunidades e de liberdade para se autorrealizarem, ou seja, a solidariedade com os mais desfavorecidos deve ser no sentido de os colocar em posição de saírem dessa condição de desvantagem e não continuar a alimentá-la. Por outro lado, segundo a ideia, os socialistas também acham, erradamente, que têm o monopólio da liberdade, da defesa da liberdade, mas paralelamente querem sujeitar tudo o que mexe a burocracia a modelos padronizados e controlados por burocratas, assentam as suas teorias no planeamento estatal centralizado da economia, defendem o controle e a regulamentação de tudo, e é o que acontece no nosso Estado Socialista em Portugal. Vejam bem, planeamento da economia, controle da cultura, controle da educação, controle da saúde, controle da liberdade de expressão. Dizem-nos o que é
o que se pode comer nas escolas, nos hospitais, dizem como devemos andar, que tipo de comportamentos seguros devemos adotar e por aí adiante. E depois é o progresso, outra ideia, uma terceira ideia do socialismo. Os socialistas acham que têm o monopólio do progressismo, o mito do homem novo. Todavia, se pensarmos bem, boa parte dos progressos que têm sido conseguidos, quer a nível pessoal, quer a nível de direitos humanos, quer a nível económico, são em países capitalistas, onde as pessoas e as empresas têm liberdade para desenvolver os seus próprios projetos, sem o Estado a andar a empatar. A isto acresce a total incapacidade, que se vê desde logo em Portugal, do governo socialista reformar o que quer que seja. E por isso pergunto, progressismo socialista onde? O que nós temos em Portugal hoje é um governo incapaz de reformar, governantes que são carreiristas políticos e um povo cada vez mais dependente do Estado e pobre e conformado com a situação que tem. É por isso que eu digo, temos que combater o socialismo e eu acho que ainda vamos a tempo.